boa tarde a todos. Eu sou a Bárbara, faço parte aqui da Soluz Contadores e também faço parte ali da maestria. A aula de hoje, né, nosso encontro de hoje, na verdade, é sobre o gerenciador de tarefas. E aí eu queria ouvir de vocês, qual gerenciador vocês usam? Então assim, a gente aqui no Soluz usa o Onvio Processos, que é o gerenciador ali do Onvio. É a maioria, então, usa o mesmo que a gente, tá? O que a gente fala? Ele é padrão, tá? Não é porque você usa o Acessórias, o G-Click, que vai mudar, tá? Sobre o Onvio Processos, o que a gente utiliza aqui dentro da Soluze hoje, tá? Ele tem várias funções. Ele envia documento para o cliente, por e-mail, pelo Onvio Message, e ele tem mil e umas funções integradas ao sistema domínio, certo? Mas aqui na Soluze hoje, a gente usa ele unicamente para gerenciar as tarefas. Tá? Então, a gente não envia os documentos para o cliente pelo Onvio Processos, a gente envia pelo portal do cliente. Tá? Então, o Onvio Processos hoje, ele serve para controlar as tarefas. Tá? E, dito isso, quais tarefas? No nosso caso, existem dois tipos de tarefas. As tarefas recorrentes, que são aquelas que acontecem todo mês, tá? Que é o DAS, o honorário, folha de pagamento, que acontece todo mês. E o fluxo de tarefas, que é aquela configuração que vocês têm lá naquele primeiro pilar, quando a gente implanta a maestria, são o fluxo de tarefa, tá? O que é isso? Quando um cliente entra no escritório ou que ele sai, como que todos os departamentos sabem da entrada desse cliente? Tá? Como que isso passa pelos departamentos? É por e-mail? É no WhatsApp? É no Teams? É no Grito? Então, a gente usa aqui o Onvio Processos, tá? Então, a gente coloca ali na entrada o fluxo. E aí eu vou mostrar para vocês essas duas partes, tá? Eu vou começar com as recorrentes, só para vocês poderem entender. E aí, quem ainda não utiliza as tarefas recorrentes, o que eu sempre aconselho? Quem já fez treinamento ali comigo ou viu alguma coisa ali no grupo sabe. Eu sempre oriento, não tenho nenhuma tarefa recorrente ainda usando, não tem nada. Vem aqui, configurações, tá? Tarefas recorrentes. E aí, baixa as tarefas já existentes dentro do seu gerenciador, tá? Todo gerenciador vai vir com as tarefas já padrão. Então, assim, vai vir um padrão do fiscal, vai vir um padrão do departamento pessoal, vai vir um padrão de legalização. Eu acho que vem departamento pessoal, legalização, fiscal, financeiro e contábil. Eu acho que são esses departamentos que já vem automático, já vem padrão. Então, você baixa, isso aqui vai baixar em Excel. Então, você vai ter um Excel ali com todas as tarefas que já existem dentro do seu gerenciador. E em cima disso, filtra. Tá? Então, vamos começar pelo fiscal. Quais são as tarefas recorrentes que estão padrões, que já vieram, que eu consigo utilizar e quais não servem para mim? Tá? Então, sei lá, conforme o nicho de vocês. Isso daqui tem uma que é negócio de produtor rural, entrega de produtor rural, a gente não usa. Então, a gente tirou, tá? Controlar o Sintegra não tinha, a gente criou, tá? Então, eu sempre falo isso. Para começar a configurar as recorrentes, que são as que acontecem todo mês, eu sempre oriento a filtrar por departamento, tá? Então, pega o departamento fiscal, veja quais são as tarefas que já tem, quais dessas servem para vocês e quais vocês precisam criar, tá? Feito isso, dentro dessas tarefas que vocês vão utilizar ou que vocês vão criar, aí modifica algo dentro do gerenciador, tá? O que é isso? Vou dar um exemplo do DAS, que eu acho que é o que todo mundo tem, a maioria. DAS. Então, um exemplo, essa tarefa que ela já vem padrão, né? E aí você pode mudar o nome. Guia do Simples Nacional, guia de imposto, do jeito que o seu time entender, que é a guia ali do imposto do cliente, tá? Ela é de esfera federal, ela vem mensal, então todo mês essa tarefa vai se repetir, tá? A data legal é a data que ela vence. Então, qual que é o prazo para mim entregar o DAS? Dia 20. Mas qual que é a minha meta?
Então, aqui na Soluz até dia 18, 17, 18, então 3 dias antes, tá? Então, sempre aqui a data legal, que é a data do vencimento ali dessa tarefa, do DAS, da folha, dos honorários, o que for, tá? E aqui a data da meta. Qual que é o departamento responsável por essa tarefa? Qual que é a competência? Então, o DAS sempre do mês anterior. Então, aqui tem vários meses, é sempre do mês passado, então menos um. E aqui a gente coloca um grupo. Então, quais empresas que vão entrar, que vão ter esse DAS? Tá? Para mim poder saber. Então, é Comércio Simples Nacional de São Paulo, vai ter o DAS. Então, a gente consegue colocar aqui também, criar esses grupos. Aqui, nesse caso, tem a opção de notificar o cliente. Lembra que eu falei que o gerenciador ele tem várias outras funções, sem ser gerenciar as tarefas? Então, você pode mandar por e-mail, via e-mail para o cliente, notificar ele, a gente não usa, então tá desabilitado, tá? Mas a gente tem aqui até pessoal do PAC, que faz o PAC com a gente, que envia pelo gerenciador e tá tudo bem, tá? Gera multa pra gente controlar as tarefas que tem multa ou não e tá ativo, certo? Então, o que você precisa depois de validar quais são as tarefas que você vai usar ali dentro daquele departamento? Conferir essa parte, se tá batendo com a realidade ali do escritório, tá? Então, dia 20, a meta, tudo legal. Então, a gente pode ir para o outro tipo de tarefa, que é o fluxo. E aí, aonde fica esse fluxo, Bárbara? Que diacho é isso? Onde que eu acho ele? É aqui, ó, fluxo de tarefas, tá? Então, na parte de configurações também, tem todas as partes de configurar. E aqui tem o fluxo, tá? E tem duas partes. Eu vou abrir as duas para a gente poder ver. Antes, a gente tinha umas 80 tarefas aqui no fluxo. A gente nem sabia o que era o quê. E aí, a gente deletou tudo e fez um novo, tá? É entrada de cliente. Como que os clientes entram hoje na Soluse? Abertura de CNPJ, transição de computador, vindo de outra contabilidade, e transformação de e-mail para MI. Tá? Então, hoje, é dessas três formas que entram clientes. Como saem os clientes? Baixa de CNPJ, encerramento de CNPJ, inadimplência e transição de computador, da mesma forma, tá? Então, hoje, são esses 6 fluxos principais que a gente usa para entradas e saídas de cliente, tá? Então, eu vou mostrar a abertura dentro, aqui na Soluse Transformação, mas eu vou mostrar a abertura, tá? E aí, a parte principal, a abertura, ele é um fluxo. O que significa isso, gente? Ele só vai seguir para a próxima etapa se eu concluir a minha. Tá? Então, ele não vai passar para o financeiro se eu não fizer um board. Isso aí vocês vão ver lá dentro. Mas o fluxo, ele quer dizer isso. Tá? Ele não vai seguir para uma próxima etapa se eu não concluir a minha, certo? Competência não tem, não é do mês anterior, não é do mês seguinte, nesse caso. Tá? Nessa criação aqui, eu vou querer criar uma ali de imposto de renda. Aí você pode mudar aqui a competência, tá? Mas no caso de abertura de CNPJ, é 0, tá? E aqui dentro estão as etapas, tá? Quando vocês recebem aquele documento lá que eu mandei na sexta-feira no grupo, falando que a gente tem nossas etapas ali dentro, o primeiro documento em Word é essas etapas aqui macros, tá? Então, são as etapas principais do processo, tá? Então, quando um cliente entra, onde que ele vai começar? Lá no comercial, tá? E o que eu tenho que fazer? Buscar os documentos dele. Ontem eu fiz um treinamento, nem sei se a pessoa tá aqui, eu acho que não, que me perguntou assim, mas Bárbara, quando você for criar essa tarefa, esse cliente já tá cadastrado na domínio, certo? Porque não tem como você criar a tarefa sem ele tá cadastrado. Eu falei, exatamente. Quando essa tarefa chega pro comercial, que no caso sou eu, ele já tá cadastrado, tá? Mas eu confiro. Então, assim, ele já tá cadastrado, mas eu vou conferir se tá tudo certo. Por quê? Eu não vou passar para uma abertura se estiver faltando um documento, tá? Então, primeira tarefa, quando eu abro esse fluxo de abertura, depois eu vou mostrar como abre também, é coletar documentos e informações. E aí, quais documentos? Quais informações? É o segundo documento que tá naquele fluxo que eu mandei para vocês. Tá? Naquele padrão lá tem 2 documentos. O primeiro é o macro e o segundo são as tarefas de dentro do fluxo. Tá? Então, essa tarefa vai chegar para mim, coletar documentos e informações. Mas
Quais documentos e informações? Aí vocês vêm aqui, configurações, fluxo de tarefas, tarefas de dentro do fluxo. Que aí é aquela tarefa que você tem que executar dentro daquele fluxo, tá? Coletar documentos e informações, ele tá aqui. Então, departamento comercial. O prazo, gente, eu sempre deixo de um dia. Ah, mas e se ele não fizer num dia? Vai aparecer vencido para ele e ele vai correr para fazer, tá? Então, um dia. Aqui a gente coloca o valor da abertura, que até tem que atualizar, que a gente atualizou aqui. A gente tá testando um salário mínimo. Depois vocês têm noção, esse processo todo custou esse valor, tá? Aqui não envia para o cliente, então beleza. E aqui, neste caso, tem o checklist. Por quê? A pessoa vai ter que conferir tudo que precisa para abrir o CNPJ, tá? Então, informar a data de início, precisa da foto da identidade, do RG, do CPF, título de eleitor, CNH válida, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, telefone, e-mail, foto do IPTU. Vocês entendem que eu não vou dar um check nessa tarefa, não vou passar para abertura se eu não tiver o IPTU do imóvel. Então, não vai chegar lá em legalização faltando o IPTU. Então, assim, é só vir aqui, copiar e colar no de vocês, tá?